Olá, quintos anos! Estou eu aqui mais uma vez com as atividades de língua portuguesa do quinto roteiro de estudos. Eu sou a professora Janaína Tchequete e nós vamos fazer hoje a número 6. E aí, a gente começou de uma forma diferente, porque eu quero apresentar para vocês maiores imagens, ok? Nós temos nessa atividade duas imagens. A primeira é uma tirinha da Mafalda, tá? A Mafalda está conversando com um amigo Quino dela. E o Quino conversa assim com a Mafalda. As pessoas esperam que o ano que está começando seja melhor que o anterior. Aposto que o ano que está começando espera que as pessoas sejam melhores, ok? A Mafalda aí, ela usou uma ironia. É um humor um pouquinho diferente, em que a pessoa constrói uma crítica, tá? A Mafalda está criticando alguma coisa nesse humor dela. Então, vamos pensar um pouquinho, porque essa é uma das perguntas que a gente vai fazer depois. Depois, para completar, a gente vai conhecer o Mahatma Gandhi. O Mahatma Gandhi, eu vou mandar para vocês depois a biografia dele, para vocês consultarem, mas ele foi um pacifista indiano, tá? Que ele pregava as mudanças a partir da não violência. Então, ele conseguiu uma transformação no país dele a partir do jejum. E aí, ele tem um pensamento que é muito importante para esse momento nosso. Seja a mudança que você quer no mundo, tá? Olha que frase bonita e que frase importante. Depois de lermos essas frases, a atividade de hoje, a atividade 6, pede que você leia com atenção os dois textos, tá? A tirinha e a frase do Mahatma Gandhi. E aí vocês têm que pensar bem, as palavras falam, os desenhos falam, então pense com cuidado. Responda as perguntinhas, tá? A e B na própria folha, porque tem espaço. E a atividade C, que é a produção de texto, vocês vão fazer na folha de almaço, ok? Sempre é legal, galerinha. Eu não falei na outra, vou retomar, eu vou mandar na orientação. Sempre é legal fazer um rascunho antes. Vocês podem aproveitar o rascunho, o verso do próprio roteiro, tá? Na folha de almaço, nós colocamos no início o nome completo, que quinto ano que você é, e aí a gente coloca o nosso texto, preferencialmente a caneta. Ah, professora, mas eu ainda não me sinto confortável, eu erro muito escrevendo a caneta. Tudo bem, pode escrever a lápis, mas o quinto ano já precisa treinar a escrever a caneta, tudo bem? Na folha, vocês vão responder essas questões. Qual que é o humor, a ironia, a brincadeira, a zoeira, tá? A crítica, melhor dizendo. Presente na tirinha da Mafalda, o que a Mafalda está querendo dizer, ok? A tirinha e a citação do Mahatma Gandhi tratam do mesmo assunto. Que assunto é esse? Cuidado, pessoal, eu já vou dar uma pista para vocês saberem o que não é para colocar, ok? Ela não fala apenas de mudança. Se vocês colocarem só mudança, não vai estar muito certo. Ela é mais profunda do que isso. Então, pensem bem, ok? Releia o pensamento de Gandhi e reflita. Quais mudanças que você, aluno do quinto ano, que está se preparando para mudar de escola, que teve um ano difícil até agora, diferente, quais são as mudanças que você quer para esse mundo, tá? Refletir é a gente pensar, a gente analisar, e aí a gente vai pensar sobre isso, tá? Depois que a gente pensou, refletiu, vocês vão escrever um texto com as ideias de vocês para um mundo melhor. Esse texto é um texto de opinião. Vocês vão tentar me convencer a professora Janaína que vai ler, e depois os outros colegas, quando a gente compartilhar,
das coisas que nós podemos fazer para ter um mundo melhor. Então, ela é parecido com o texto da aula anterior, só que o nosso tema é diferente. Como que a gente monta essa produção de texto? Ok? Vocês vão iniciar o primeiro parágrafo falando de como que está esse mundo de hoje. É para falar só do coronavírus? Não, gente, tá? A gente tem tantos problemas no mundo, a gente tem baixa qualidade na educação, a gente tem violência, a gente tem desigualdade social, desigualdade de gênero, homens achando que mandam mais do que mulheres. A gente tem várias coisas que não são legais no mundo de hoje. E aí, vocês vão pensar de todas essas coisas que não estão legais, o que vocês podem, o que vocês gostariam, melhor dizendo, que mudasse nele. Esse vai ser o primeiro parágrafo. No segundo e no terceiro parágrafo, vocês vão explicar essas mudanças que vocês querem para o mundo e vocês vão mostrar para mim o que vocês podem fazer para que ela aconteça. Então, eu quero que melhore a qualidade da educação. Mas como que eu, aluno do quinto ano, vou fazer? O que eu vou fazer para que a qualidade da educação melhore? Tá? Eu quero que melhore a desigualdade de gênero, que meninos e meninas tenham os mesmos direitos. Mas como que eu vou fazer para isso melhorar? Ok? Seria até legal se vocês pudessem conversar com a família para ter mais ideias para escrever esse texto. Vocês podem pesquisar na internet para ver as coisas que precisam mudar no mundo, mas lembrem-se, quando eu produzo um texto, são as minhas palavras, é a minha opinião. Eu não posso copiar esse texto da internet. A partir do momento que eu copio, eu estou cometendo um crime. Isso chama plágio e a gente pode conversar em uma aulinha online, ok? Vocês vão terminar o texto reforçando, voltando a falar da sua responsabilidade, da responsabilidade de cada pessoa para mudar o mundo, ok? É só isso? Não, o texto de vocês tem que ter um título, ok? Tem que ter um título no texto de vocês, então não esqueça lá, certo? Cuidado com a ortografia, a escrita correta das palavras. Para isso, galerinha, existe o rascunho. Eu faço o rascunho e escrevo. Na hora que eu passo a limpo, eu vou ver se eu escrevi certinho a palavra que era com X e com CH, se eu coloquei os dois S onde tem que ter, os dois R's onde tem que ter, se aquela palavra eu repeti demais ou não. Então, depois do rascunho, eu consigo olhar a ortografia para passar o texto para a folha de almaço. Então, cuidado com a ortografia. Vocês vão usar uma linguagem formal. A linguagem que a professora usa para dar aula aqui para vocês, a linguagem que a gente usaria para conversar com a diretora. Por que esse texto tem que ser uma linguagem formal? Porque ele é direcionado para vários públicos. Se vocês falarem como vocês conversam com um colega, vocês acham que seria um texto adequado para eu colocar num jornal, por exemplo? Não, né? Então, a linguagem formal é o tipo de linguagem que ela é adequada para qualquer situação, tanto no jornal quanto para a gente conversar no dia a dia. Por isso que a gente usa ela nesse tipo de texto. E evitem repetições desnecessárias, porque a mudança é a mudança que eu quero mudar. Então, eu tenho que evitar essas repetições desnecessárias. Como eu vejo se eu estou repetindo demais? Relendo o meu rascunho. Produção de texto, pessoal, é um eterno escreve, lê, corrige. A gente vai fazer isso várias vezes. Então, essa atividade é uma atividade um pouquinho mais demorada. Tem dúvidas na produção de texto? Precisa de ajuda? Não tem certeza se está muito bom? Chama a professora que a professora vai dar uma dica para vocês, ok? Lembrando, chama preferencialmente no período de aula, no período da manhã. Se chamar em outro horário, a professora vai responder? Sim, assim que tiver um tempinho disponível, ok? Olha lá, faça o seu rascunho e para. Por hoje é isso, galerinha. Bons estudos, bom texto e até a próxima!